Vamos fazer a leitura, então. Eu quero ler com vocês os 2 primeiros versículos. Depois, irmão, nós vamos orar e depois nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, tá? Daniel, capítulo 9. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Diz a palavra do Senhor. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vamos ler logo o 3 também. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Amém. Vamos orar. Senhor, rogamos a sua bênção para que o Senhor Espírito Santo, Pai Celestial, nos ilumine para nós podermos entender este capítulo preciosíssimo que vamos começar a estudar hoje. Que hoje, Senhor, o Senhor já nos ilumine, mas também nos abençoe em toda essa série, Senhor, que se o Senhor permitir, iremos fazer neste capítulo, abrindo a compreensão do texto para nós, como o Senhor deu a Daniel naqueles dias e aplicando a nossa vida, Senhor, em Cristo Jesus, para o nosso bem, para a sua glória, com perdão dos nossos pecados. Ó Senhor, nos abençoe. Nós oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, o que eu vou fazer hoje é trazer para vocês uma abordagem geral deste capítulo, porque ele é um capítulo tão precioso, irmãos, e também muito difícil de interpretar, principalmente a última parte dele, a parte das 70 semanas, 72 semanas. Então nós vamos, hoje, com a graça de Deus, começar o estudo desse capítulo com muita reverência diante do Senhor, pedindo sua bênção, pedindo sua graça, pedindo que Ele nos acompanhe. E eu peço a sua oração por mim e por vocês, para que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza nesse estudo. Então, ele é um capítulo tão rico, tanto no que está acontecendo aqui, no que ocorreu com Daniel nesta ocasião, rico no que Daniel vai fazer, porque ele vai orar a Deus, ele vai jejuar e orar. E aqui está o registro da oração de Daniel. E rico também porque Deus responde à oração de Daniel, enviando o seu anjo e trazendo revelação, mais uma revelação dos propósitos do Senhor em relação ao seu povo, em relação à redenção que ele veio trazer em Cristo Jesus. Então é um capítulo muito precioso. E o que eu vou fazer hoje, portanto, é trazer para vocês uma abordagem geral, mostrarmos de forma panorâmica, irmãos, o que acontece nesse capítulo, quais as partes dele e o que ele traz aqui em geral de ensino, para nós, a partir da semana que vem, com a graça de Deus, nós entrarmos nos detalhes, nós começarmos, como nós temos feito, vocês estão acostumados aqui nas exposições, olhar os versículos, entender o que cada versículo nos ensina e irmos formando assim, com a graça de Deus, o nosso entendimento, nossa compreensão, para nós fecharmos mais um capítulo, se Deus permitir, como nós temos feito até aqui no estudo de Daniel, e nós, semana passada, concluímos o capítulo 8. Então, hoje, tudo que eu quero fazer é exatamente isso, irmãos, mostrar para vocês, trazer para vocês uma mensagem geral do capítulo. Eu li com vocês até o versículo 3, que nos fala que Daniel, estudando os livros, estudando especialmente o profeta Jeremias, ele chegou a uma conclusão, como diz aqui no versículo 2, ele entendeu que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias e que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Ele estava estudando, meditando, e ele então viu, olha,
está se cumprindo. Já estamos aí no prazo que Deus estabeleceu a respeito das desolações de Israel. 70 anos, o exílio babilônico. Então, o que ele faz, irmãos? Quando ele compreende isso, ele ora a Deus. E eu quero então ler com vocês, a partir do versículo 4, ele ora, né? Ele jejua, ele se humilha diante de Deus, e a partir do versículo 4 nós vamos ver a oração de Daniel, e vamos ver em seguida a resposta do anjo, que vem, Deus envia um anjo em resposta à oração de Daniel, e esse anjo então traz revelações adicionais dentro disso que Daniel estava pedindo, clamando ao Senhor. Daniel ora exatamente pelo quê, irmãos? Daniel ora para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus restaure Jerusalém, para que o Senhor cumpra a promessa que ele tinha feito há décadas já ao seu profeta Jeremias. Então leia comigo a partir do versículo 4 e vamos ver esta oração de Daniel, que eu desejo muito, irmãos, ler com vocês a partir da semana que vem. Da semana que vem ainda não, porque nós vamos ver ainda os primeiros versículos, né? Mas quando chegarmos nesta oração, eu quero meditar mesmo em cada ponto da oração. Nós vamos fazer um estudo cuidadoso desta oração. Mas vejam comigo, vamos ler agora o versículo 4, que diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 72 semanas. As ruas e muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Os irmãos perceberam a riqueza desse capítulo, né? A profundidade. Com a graça de Deus, nós vamos caminhando a partir da semana que vem no capítulo. Mas hoje, irmãos, eu quero, como eu tenho dito, trazer uma abordagem geral e tirar olhando essas partes aqui do capítulo, e dessas partes tirar lições para nós hoje, para que nós já possamos começar a semana que vem estudando o capítulo, pensando, irmãos, nessas coisas. A primeira parte aqui do capítulo 9 de Daniel é Daniel no Império Caldeu, orando, aliás, meditando na palavra do Senhor. Vamos olhar aqui o primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu falei Império Caldeu, mas aqui já é o Império Persa, né? Observe, irmãos, o que está acontecendo aqui. Daniel, a primeira parte aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, é que Daniel, ele sempre é um homem dos impérios. Ele é um homem que está envolvido com os impérios, com a política dos impérios, e que participou de todos aqueles impérios ali, de todos aqueles reinados. Ele estava no tempo do Nabucodonosor, ele foi muito importante no reinado de Nabucodonosor, interpretou sonhos, deu conselhos ao rei, trouxe a palavra de Deus para o rei, e Deus o usou para glorificar o seu nome na vida de um grande imperador, de um grande imperador de um reino poderosíssimo, a Babilônia, que inclusive tinha trazido destruição para Jerusalém. Foi Nabucodonosor quem trouxe os exilados ali de Judá para
a Babilônia, e Daniel veio entre eles, mas Daniel foi muito usado ali no meio, trabalhou muito como um ministro, como um homem da política, no meio de um império pagão, longe de Jerusalém. Quando chega o rei Belsazar, novamente Daniel está lá, já o rei depois de Nabucodonosor, que é citado aqui, novamente Daniel está lá e ele interpreta aquela visão que vocês lembram e trabalhou também para o rei. Nós temos lido aqui no versículo 27 do capítulo anterior, capítulo 8, que eu chamo a atenção dos irmãos, o versículozinho aí antes desse que nós lemos, que diz assim, no capítulo 8 ainda: Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Então veja que ele tratou do negócio do rei. Ele era um homem da política, do governo. No primeiro versículo do capítulo 8 de Daniel, nós somos informados que no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, é que Daniel teve a visão do capítulo 8. Então ele trabalhou para Nabucodonosor, trabalhou para Belsazar, esteve envolvido o tempo todo ali na política. Agora ele vai trabalhar também para Dario, que já é do tempo dos persas. E aqui nós temos exatamente isso. No primeiro versículo, no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Ele era um homem que estava ali, atuando na política, atuando nos governos. Nós já vimos aqui na primeira parte histórica do livro, como ele também foi perseguido pelos inimigos persas que criaram para ele uma arapuca, e ele acabou caindo na cova dos leões, mas Deus o livrou. E Dario amava Daniel, respeitava Daniel. Ele era um homem que não acharam nele, os inimigos não acharam nele nenhuma falha. Ele era um homem justo, dedicado no Império Medo-Persa. Então era um homem da política, não era um homem isolacionista, não era um homem que se afastava das coisas, que não queria agir na Babilônia. Daniel entendeu o que estava escrito, inclusive, no profeta mesmo, em que o profeta anterior, que dizia assim, olha, vocês têm que amar a Babilônia. O que é amar a Babilônia? Não é amar a idolatria, não é amar os costumes da Babilônia, mas amar a cidade, amar o povo, amar as pessoas, estar entre as pessoas, não se isolar, não se considerar melhor do que elas, mas mesmo sendo de outro povo, e mesmo estando exilado, e mesmo sendo às vezes até discriminado, né? Como ele foi algumas vezes, mas amem a cidade, trabalhem, comprem casas, plantem vinhas, casem, tenham filhos, vivam as suas vidas. E Daniel viveu uma vida ali muito ativa no Império Babilônico, no Império Medo, Persa, mostrando, meus irmãos, ainda que ele fosse de Jerusalém, ainda que ele tivesse a janela dele, sempre eu volto a dizer isso, né? A janela dele aberta para Jerusalém, orava continuamente, mas ele não deixou de ser uma pessoa ativa e servindo a Babilônia, e servindo a Pérsia, exatamente em nome de Deus. Porém, meus irmãos, ele era muito ativo e muito benéfico para aquela cidade, porque ele não esquecia de Jerusalém. Ele não esquecia de Jerusalém. Acabei de citar agora. Todos os dias, irmãos, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Nós fomos informados lá nos capítulos anteriores. E orando, olhando para Jerusalém, com a janela aberta para Jerusalém. Ele não esquecia Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era o símbolo da aliança. Jerusalém era a cidade de Davi. Jerusalém era aquela cidade que significava que Deus tinha um povo na terra, que Deus tinha o povo de Judá, que Deus amava Judá, que Deus amava Israel, que Deus amava as tribos de Israel, que Deus lá atrás fez uma aliança com um homem chamado Abraão, e que através desse homem ele fez brotar essa grande nação de Israel e tinha uma aliança com eles. Aquela cidade, naquele momento, estava desolada, estava destruída, o templo destruído, a cidade desolada, o povo espalhado por vários lugares. Estava uma tristeza, era muito triste a situação de Jerusalém. Mas Daniel sabia, aquela é a cidade do rei Davi.
Aquela é a cidade da aliança. E ele olhava todos os dias para aquela... a sua janela estava voltada para a cidade. E ele orava, e ele não esquecia daquela cidade. E todo o coração de Daniel, ainda que estivesse o corpo dele, o trabalho dele estava na Babilônia ou na Pérsia, o coração de Daniel estava em Jerusalém. O porquê, irmãos? Não pela cidade em si, mas porque era a cidade do Senhor. Era a cidade onde Deus levou o seu povo do Egito, tirou o seu povo do Egito, salvou o seu povo, levou para aquela terra prometida e cuidou deles e os abençoou e deu a eles todas as suas graças e todas as suas misericórdias por causa da sua aliança que ele fez com Abraão, com Moisés, com Davi. Então Daniel sempre ele buscava entender essa aliança. Ele buscava compreender o que Deus estava fazendo. Então, ainda que ele estivesse trabalhando ativamente na Babilônia, ele não era um homem da Babilônia. Ele era aquele que compreendeu o que o apóstolo Paulo disse: vocês estão no mundo, e Paulo mesmo recomenda que se trabalhe no mundo, que se case no mundo, que se tenha filhos no mundo, que se faça tudo neste mundo, mas Paulo lembra: vocês não são do mundo. Daniel compreendia que ele era de outro reino e que ele estava, na verdade, ali na Babilônia como um representante do reino de Deus, desse reino do qual ele fazia parte. Que, de fato, ainda que ele amasse Babilônia, ainda que ele cuidasse da cidade, ainda que ele fosse um excelente administrador e zelasse pelo reino, ele não era daquele reino. Ele pertencia a Jerusalém. Então ele tomava os livros dos profetas antigos, ele tomou o livro de Jeremias, como ele disse aqui, no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros qual o número dos anos. Ele ficava lendo aqueles livros, ele ficava meditando naqueles livros, ele ficava orando a Deus e pedindo: ó Deus, eu quero compreender. Eu não quero perder o foco, eu não quero esquecer Jerusalém. E para eu não esquecer Jerusalém, eu tenho que ler o que o Senhor já revelou aos seus profetas antigos, porque o Senhor tem um propósito para Jerusalém, o Senhor tem um propósito para o seu povo. E para que eu saiba, para que eu conheça esse propósito, eu tenho que ouvir os profetas antigos, eu tenho que ler, eu tenho que meditar. Então ele era um homem da cidade, um homem atualizado, um homem que estava atuante, que não se isolava, mas ele era um homem que estava trabalhando como cidadão de Jerusalém, como aquele que meditava todos os dias na palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, que nós temos então esse grande primeiro ponto que o capítulo ele vai nos informar, e que vocês sabem que isso já traz para nós lições poderosíssimas. Por quê? Porque nós somos gente da cidade, nós pertencemos a uma grande cidade chamada Belém. Inclusive agora vai ter um grande evento internacional na nossa cidade. É uma cidade que tem a sua importância, que é uma grande cidade, como outras grandes cidades do mundo. E aí, meus irmãos, a pergunta que se faz é: como nós estamos atuando nessa cidade? O que é que nós estamos fazendo nessa cidade? Como nós estamos trabalhando nesta cidade? Há dois erros que o texto aqui, para nós cristãos, ele nos chama a atenção, que nós precisamos evitar. O primeiro erro, irmãos, é ser isolacionista, é ser pessoas que se sentem tão santas, tão de Deus, tão perfeitas, que não amam a Babilônia, não amam Belém, não amam o povo da cidade, não amam as pessoas, não se aproximam delas, são os santarrões, são os perfeitos, são aqueles que estão elevadíssimos espiritualmente e eles querem se isolar, eles não querem ter contato com as pessoas. Esse é o erro que o texto denuncia aqui. Daniel nunca foi isso. No entanto, irmãos, existe um segundo erro que Daniel também nos aponta aqui. É que ainda que nós não nos isolemos, mas nós não temos a cultura da Babilônia, nós não seguimos o que a Babilônia segue. O que é que a Babilônia segue? Hoje, pela misericórdia de Deus, essas coisas, eu acho interessante que essas coisas nós não planejamos, mas nós lemos aqui Apocalipse 14, que diz assim: caiu Babilônia, porque Babilônia na Bíblia, irmãos, é símbolo do mundo, é símbolo desse mundo sem Deus. Então, a Babilônia vai cair.
O erro aqui que Daniel nos previne é que, ainda que nós não sejamos isolados, que nós não nos afastemos da cidade, mas nós não somos da cidade no sentido do coração, do que a cidade ama, do que a cidade busca. Porque o que Babilônia busca? O que a Pérsia busca? O que Grécia busca? O que Roma busca? O que Brasil busca? O que Belém busca? Só busca as coisas daqui. Só pensa na vida aqui. Tudo que tem é isso aqui, tudo que tem é a Babilônia, tudo que busca é a Babilônia. As pessoas saem para buscar dinheiro pelo dinheiro, têm filhos por causa de filhos, querem ter família por causa da família, querem ter uma profissão por causa da profissão, e elas servem essas coisas, elas adoram profissão, família, os seus cargos, as suas posições, as suas riquezas, elas adoram isso. Elas fazem aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse para não fazer. Elas entesouram na terra, elas vivem para os tesouros desse mundo. É assim que é a Babilônia. E Daniel nunca foi isso, irmãos. Daniel, ainda que atuasse na Babilônia, ele nunca seguiu Babilônia, porque ele era de Jerusalém. E é por isso que ele sempre estava com a janela aberta para Jerusalém. E aqui estão os dois erros que nós devemos evitar e que Daniel já mostra para nós aqui. Nós não devemos nos isolar, nós devemos amanhã ir fazer os nossos trabalhos com pessoas mais dedicadas, muito amáveis, muito solícitas, muito receptivas às pessoas, amando as pessoas, lidando com as pessoas com muito amor, mas não seguindo os ídolos dessas pessoas. Não vivendo como essas pessoas, infelizmente, vivem na sua cegueira espiritual, porque elas vivem para os seus ídolos. Nós, irmãos, temos que ser como Daniel, um povo que atue na cidade, mas que não ame as coisas da cidade como a cidade ama, porque o nosso coração deve estar em Cristo, porque nós já fomos resgatados por eles na cruz, e a nossa cidade é Jerusalém, não é Belém. Nós estamos esperando que desça do céu a Jerusalém celestial. Nós estamos esperando a vinda, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai aparecer nos céus de Belém, como vai aparecer em todos os céus, em todos os lugares. E todo olho verá. Então nós devemos aprender com isso. Esse é o grande primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção de meus irmãos. Mas a segunda coisa, meus irmãos, que acontece com Daniel, e eu quero chamar a sua atenção para você ler também comigo aqui, leia comigo a partir do versículo 2, o texto diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias e que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum e saco e cinza. Em primeiro lugar, nós vimos que Daniel era um homem da Babilônia, um homem da Pérsia, atuando, mas com o coração em Jerusalém, e um homem que meditava na aliança, na palavra de Deus, dada aos profetas antigos. Nessa meditação, nessa busca contínua por entender o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha prometido, o que ele faria, Daniel crescia em entendimento. Nós temos estudado aqui que Daniel era um homem que não era digamos assim, um conformado. Uma pessoa que estava assim, dizia assim, bom, eu já conheço um pouquinho de Deus, eu já conheço um pouquinho de Bíblia, eu já conheço um pouco do Evangelho, tá bom, já sei demais, já está demais para mim, basta, eu não quero saber mais. Não, Daniel não era assim. Daniel entendia o que a Bíblia toda ensina, que a Bíblia diz assim, crescei no conhecimento do Senhor. Cresçam na graça e conhecimento do Senhor. Desenvolvam a salvação. Meditem continuamente na palavra. Daniel sabia que ele precisava, ele não sabia tudo, nunca ele compreenderia tudo, mas ele precisava continuar meditando para entender cada vez melhor, para compreender as coisas cada vez melhor. Então, como ele era um homem que o coração dele estava em Deus, ele exatamente amava conhecer mais e mais esse Deus. Imagine que nós estamos falando do Deus infinito. Se você estudar qualquer campo de conhecimento, vocês que estudam, vocês sabem que o conhecimento, ele, de certa forma, não tem limite. Imagine o que é falar de Deus e das coisas de Deus.
Irmão, nós vamos passar a eternidade inteira estudando sobre Deus, meditando nele. Nós não vamos conhecer tudo de Deus nunca, porque Deus é infinito. Então, Daniel, o que ele está fazendo aqui? Daniel, ele estava lendo, ele estava meditando. Então, agora ele compreendeu. O que ele compreendeu? 70 anos. E aí ele aplicou isso à situação que ele estava vivendo, histórica que ele estava vivendo. Ele fez as contas e ele pensou assim, está chegando o prazo. Ele compreendeu a palavra de Deus, e ele compreendeu como essa palavra se aplicava na sua circunstância, no seu momento histórico. Observe como isso é importante. Que a palavra de Deus não é uma fábula e não é um ensino de pessoas louquinhas que gostam de acreditar em fantasias e que são alienadas e que, portanto, vivem fora do mundo. Não. Muito ao contrário. Quanto mais você compreende a palavra de Deus, mais você está inserido, compreendendo o que ocorre em sua volta, e você pode reagir o que está à sua volta de forma não alienada, alucinada, muito ao contrário, mas de forma consciente, iluminada, prudente, correspondendo realmente à realidade do que está ocorrendo em sua volta. Veja, Daniel chegou e disse assim, está se cumprindo os 70 anos. Deus prometeu, aconteceu tudo o que Deus disse, porque nós fomos trazidos para esse exílio, mas Deus prometeu restaurar Jerusalém. Então, o que ele faz, irmãos? Ele aplica a sua situação histórica, ele observa o que está acontecendo, ele medita e pensa assim, por que veio o exílio? Por que aconteceu o exílio babilônico? Ele vai às Escrituras, ele compreende, você percebe aqui que ele cita Jeremias, na oração dele ele cita Moisés. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira as maldições da lei. Nós já fizemos aí umas 3 pregações sobre as maldições da lei na quarta-feira. Está lá no YouTube, irmãos, eu convido vocês a ouvirem, vocês que não puderem estar aqui na quarta-feira. E é isso que Daniel vai estudar. Daniel vai estudar as maldições da lei. Ele pega o profeta Jeremias, a profecia, ele pega o profeta Moisés, ele junta tudo, ele aplica o que está acontecendo e ele para aí. Não, ele não para. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele vai orar e ele vai jejuar. Daniel percebe o seguinte, olha, eu estou entendendo pelas Escrituras o que está acontecendo em minha volta. E eu estou entendendo as promessas de Deus. Eu tanto entendi por que nós estamos aqui nessa situação, por quê? Por que nós estamos aqui? Aí ele vai lembrar das maldições da lei. Nós estamos aqui porque nós pecamos. Nós estamos aqui porque o povo de Israel e o povo de Judá abandonou Deus, quebrou a aliança. Mas Deus é misericordioso. E Deus disse assim, eu vou restaurar minha cidade. Eu vou trazer Jerusalém de volta. Eu vou restaurar Jerusalém. Então, ele lembra da lei, ele lembra da profecia de Jeremias sobre o exílio, mas ele lembra também da graça, da misericórdia. Ele lembra da aliança. Irmãos, ele vai lá para Abraão, porque ele começa a oração dele. Se você pega a oração de Daniel, ele começa assim no versículo 4. Ah, Senhor Deus, grande, tremendo, que guardas o quê? A aliança. Que guardas a aliança. Que guardas a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele vai lá para Abraão. Ele vai lá para Gênesis, irmãos. Ele lembra de toda a história revelada, de tudo que ele tinha aprendido com os seus antepassados, e ele medita, e ele chega a uma conclusão. Eu estou entendendo o que ocorre em minha volta, eu estou entendendo o que ocorre na história aqui, e eu estou entendendo que existem promessas maravilhosas. Deus prometeu cuidar de nós. Deus prometeu restaurar Jerusalém. Então, o que eu vou orar? O que eu vou fazer agora? Eu vou orar, preste bem atenção nisso, eu vou orar com entendimento. Eu vou orar com discernimento.
Então Daniel tanto aplica as escrituras, que ele tanto medita na sua situação histórica, como ele aplica as escrituras na oração. E aqui vai, meus irmãos, mais uma lição para nós essa noite. Por quê? Porque nós, como cristãos, se verdadeiramente nós somos pessoas que estamos compreendendo que nós somos de Jerusalém, não da Babilônia, se nós somos pessoas que atuamos, que amamos a nossa cidade de Belém, que atuamos nessa cidade com muito amor, que servimos as pessoas nas nossas profissões, servimos nossa família, servimos nossos vizinhos, enfim, nas nossas vocações nós estamos servindo. Se nós estamos fazendo isso, mas nós estamos fazendo isso como que tendo os olhos na Jerusalém do céu, como esperando a vinda do reino de Deus, como servos do Senhor em Cristo Jesus. Nós só podemos fazer isso, preste bem atenção, meu querido irmão e irmã, se nós estivermos meditando continuamente, mas é continuamente mesmo, não é de vez em quando, mas é continuamente na Sagrada Escritura, procurando entender cada vez mais o que Deus está fazendo na história da humanidade. Porque este livro, eu já disse isso muitas vezes aqui nas exposições de Daniel, este livro, ele é um livro que conta a história do que Deus está fazendo no mundo, fala da criação, da queda, da redenção e da consumação, que Deus está operando para a vinda do reino de Deus. Deus está operando para que aquela visão lá atrás que Deus deu para Nabucodonosor da estátua, que foi quebrada o pé dela por uma pedra tirada sem mãos da rocha, e que essa rocha cresce e toma conta do mundo inteiro, esse é o reino de Deus. Deus está fazendo isso. Então, irmãos, nós temos que meditar. Você precisa todos os dias, meu irmão, ir às Escrituras e fazer como Daniel. Deixar sua janelinha aberta para Jerusalém, pegar sua Bíblia e dizer assim: Senhor Jesus, o Senhor me salvou na cruz do Calvário, o Senhor deu a sua vida por mim. Não foi para que eu me isolasse da cidade, foi para que eu atuasse na cidade, mas para que eu não amasse a cidade como as pessoas amam, não amasse os ídolos da cidade, mas para que eu fosse uma testemunha do seu reino. Como é que eu posso fazer isso, Senhor? Eu posso fazer isso somente se eu meditar sempre no Evangelho. Então, todos os dias, tire um tempo para orar e meditar em Cristo Jesus, no que Ele está fazendo, no que Deus está fazendo no seu filho, na vida da sua igreja. E quanto mais você meditar, você vai poder aplicar as Escrituras na sua situação histórica. Você vai poder olhar para a cidade de Belém com discernimento espiritual, que as pessoas, irmãos, que não são cristãs, que não creem em Jesus, elas não conseguem enxergar. Elas veem apenas o mundo, a política, a economia, as dificuldades do mundo. É só isso que elas enxergam. Mas nós conhecemos o andar de cima. Aqui é o andar de baixo. Nós conhecemos o andar de cima. Nós sabemos que o Senhor reina e que do céu veio Jesus e que Ele morreu, ressuscitou por nossos pecados, para a nossa salvação, que Ele subiu ao céu e que Ele enviou o Espírito Santo para que o Evangelho seja espalhado, o Evangelho do Reino, para chamar todos os homens à fé e ao arrependimento, e para que nós sejamos sal e luz, e que Ele está trazendo o seu povo para a sua igreja através da pregação do Evangelho, e que Ele está sentado no seu trono à direita do Pai, e que em breve Ele voltará. Você sabe disso, não sabe? Você não crê nisso, irmão? Então aplique isso, estude cada vez mais esses assuntos, entenda cada vez mais as implicações disso, para quando você estiver lá no seu trabalho, para quando você estiver cuidando dos seus filhos, para quando você estiver cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, para quando você estiver atuando na sociedade, você precisa aplicar isso na sua situação histórica, mas você só vai aplicar isso se você estiver como Daniel, meditando, enchendo a sua mente com as coisas de Deus. Agora, você também já deve fazer isso em oração, porque você lembra que Daniel orava e meditava. Mas aí você, na medida que você medita, você vai compreender melhor as coisas de Deus. E olha só que coisa importante e preciosa, irmãos. Você vai orar melhor. Você vai aprendendo a orar. Por que oração, irmãos? A oração não é falar o que vem na minha cabeça.
Oração não é simplesmente nos aproximarmos de Deus conforme eu concebo Deus, conforme eu entendo que Deus é, mas conforme Ele se revela a mim. Eu não estou falando... Vocês lembram de Paulo em Atenas, que tinha lá um altar ao Deus, o quê? Vocês lembram? Desconhecido. Vocês lembram disso? E que Paulo usou isso como um meio de trazer Javé, Jeová, para o conhecimento daquela cidade. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, ele disse assim para ela, vocês não têm o conhecimento que o povo judeu tem, porque o povo judeu tem a palavra. Irmãos, para nós entendermos, para nós conhecermos a Deus, nós meditamos, e aí quanto mais nós conhecemos, se a nossa meditação está sendo correta, se o nosso estudo está sendo correto, está sendo feito com um verdadeiro desejo de conhecer, de amar Deus, não é só o desejo de ser um intelectual, de conhecer teologia, de ser um sabichão, né, em teologia, só para se orgulhar. Não é isso, não. Mas é o desejo sincero de conhecer a Deus na palavra, por meio da palavra. Quando nós fazemos isso, nós vamos naturalmente ser levados a orar. Mas essa oração vai ser uma oração com entendimento. Eu desejo muito que meus irmãos guardem isso. A oração com entendimento. Daniel entendeu, Daniel orou. Daniel entendeu, Daniel aplicou a sua situação histórica ao que ele entendeu. Daniel entendeu e ele orou com entendimento. Ele jejuou com entendimento. Então vamos buscar mais e mais ao Senhor. E vamos fazer isso orando. E quanto mais nós fizermos, irmãos, é como uma fonte que não se esgota. Nós vamos recebendo mais e mais e mais. E nós vamos desejando conhecer mais. E nós vamos orando mais, com mais, vamos dizer assim, com mais qualidade, com mais entendimento. E vamos pedindo o que Deus está prometendo. E vamos suplicando o que Ele diz, que Ele promete no seu Evangelho, na sua palavra. Nós vamos clamando a Ele. Mas em terceiro lugar, irmãos, como foi a oração com entendimento de Daniel? Nós vamos entrar nos detalhes desta oração, mas eu quero rapidamente mostrar para vocês, em poucas palavras, essa oração. A primeira coisa que Daniel faz, a oração com entendimento, é uma oração baseada na aliança. Já citei aqui para vocês, no versículo 4, ele diz, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e que guardam os teus mandamentos. A primeira grande característica da oração com entendimento é que a oração com entendimento é sempre baseada na aliança de Deus com o seu povo. Então, as pessoas no Antigo Testamento, elas oravam baseando a sua oração na aliança com Abraão, na aliança que Deus fez no Sinai e na aliança que Deus fez com Davi. Porque o que é aliança, irmãos? Aliança é Deus vindo ao seu povo. Nós só podemos nos relacionar com Deus por meio da aliança. Aliança é Deus vindo com o seu povo e trazendo a eles o seu compromisso, a sua graça. E dentro dessas promessas e dentro desse compromisso é que o seu povo se relaciona com esse Deus. As antigas alianças, aliança com Abraão, com Moisés e com Davi, essas antigas alianças, elas são preparações para a nova aliança. Na nova aliança, irmãos, é que se cumpre aquilo que as antigas alianças estavam prometendo. Então, nas antigas alianças, por exemplo, com Abraão, Deus prometeu, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma grande promessa espiritual. Tinha promessa material. Deus prometeu um grande povo, Deus prometeu terra, mas Deus prometeu um povo mesmo descendente dele, né?
prometeu terra, mas Deus prometeu também que, através de Abraão, a bênção se espalharia por toda a humanidade, por toda a terra. Você lembra que nós lemos também Apocalipse, que o anjo saiu espalhando o evangelho por todas as nações? Pois é isso que Deus prometeu, a bênção espiritual. Mas ali a promessa. Quando você chega com Moisés, Deus faz uma aliança com Moisés no Sinai, com o seu povo, e Deus faz também muitas promessas. E Deus tipifica essas promessas no próprio Moisés, no Arão, no tabernáculo, nos sacrifícios, nos cordeiros, em todo aquele sistema sacrificial, em todo aquele culto, que vocês que são crentes antigos sabem que tudo estava apontando para quem? Para Jesus. Para Jesus. Aí quando você chega com a aliança de Deus com Davi, o que Deus estava prometendo? O que Deus prometeu para Davi? Vocês lembram que Deus prometeu para Davi? Deus disse assim: nunca deixará de ter um descendente no teu trono, Davi. Quem é o descendente? Jesus, o filho de Davi. Aí quando você começa o Novo Testamento, Mateus vai dizer, ali está, ele é o rei descendente de Davi. Irmãos, as alianças, sempre os profetas, eles não oram fora da aliança, eles oram no contexto da aliança, baseados na aliança. E a oração do crente sempre é assim. A oração do crente é que? Em nome de quem? De Jesus. Ele disse, tudo que pedis ao Pai em meu nome. Louvado seja Deus, nós estamos em aliança com Deus Pai por causa, em Cristo, por causa dele e nele, porque ele morreu por nós na cruz do Calvário e nós estamos em aliança eterna com ele. Nós fomos lavados, justificados, e ele está nos santificando, e um dia nós vamos habitar com ele para sempre. Então, quanto mais você entende a palavra, o evangelho, mais você entende a riqueza na qual você está inserido e que você recebeu em Cristo Jesus, de que você está em aliança com Deus, que você pode chamar Deus de Pai, que você pode fazer a oração do Pai Nosso. Como é que a oração do Pai Nosso começa? Pai Nosso. O Senhor é o meu Pai. Então, Daniel, ele ora lembrando Deus da aliança, Deus da misericórdia. Percebe o que ele cita? Misericórdia. Deus que é misericordioso para os que te amam. Deus que tem uma aliança com o seu povo. Irmãos, aqui está. A oração com entendimento, ela é baseada na aliança. A oração com entendimento de Daniel é uma oração que compreende. Nós temos um grande problema. O povo de Judá teve um grande problema. O povo de Israel teve um grande problema. Qual foi? Eles quebraram a aliança. Eles pecaram contra Deus. E aí, Deus tinha prometido trazer a maldição, que nós estamos estudando nas quartas-feiras. E entre essas maldições está que Deus traria um povo estrangeiro, de uma língua que eles não conheciam, e que viria com uma águia. Agora, quarta-feira eu li com os irmãos, ou na quarta-feira retrasada, não lembro, que viria com uma águia e viria para destruir o povo, para atacar o povo, e eles iriam sofrer muito, iriam perder tudo, iriam ser sitiados. Está lá na maldição. Como Nabucodonosor sitiou Jerusalém. E eles seriam levados para uma terra distante para servir um povo, seus inimigos. Daniel olha para tudo isso e diz, nosso problema é o pecado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar o nosso pecado. E Daniel confessa. Daniel sabe que precisa de arrependimento. Ele, como representante do povo de Deus, ele vai a Deus, nós vamos estudar isso se Deus quiser, e ele confessa, ele diz, pecamos contra ti. E o Senhor está em absoluta justiça em trazer sobre nós essa maldição. Mas ele então vai a Deus e diz assim, Senhor, nós não confiamos nas nossas próprias justiças. Não é isso que ele diz? Olha o que ele diz no versículo 18. Bora ler? Ele diz assim no versículo 18.
Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve e abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ele está dizendo, não viemos aqui confiando que somos justos e em nome de nossa justiça pedindo perdão, mas contando com a sua misericórdia, Senhor. Misericórdia, graça, favor de Deus, socorro de Deus. Irmãos, a oração com entendimento é uma oração que reconhece o pecado, nossos pecados, pecados da igreja, pecados da humanidade, que pede, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, restaura, salva, porque a salvação é misericórdia, a salvação é graça, meus irmãos. Quem ora com entendimento não chega diante de Deus como aquele fariseu da parábola que Jesus contou, lembra da parábola do fariseu publicano? E chega diante de Deus dizendo assim, Senhor, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço muitas boas obras, e olha, eu ainda não sou, além disso, eu não sou como aquele publicano. A oração com entendimento é uma oração no Evangelho, que sabe que recebeu tudo pela graça, e que tudo que vai receber ainda é também pela graça, que se humilha diante de Deus, que pede perdão, confessa e crê, não na sua própria justiça, mas a justiça do Senhor Deus no seu Filho Jesus, que morreu por nossos pecados. É uma oração, irmãos, que pede a misericórdia e a graça para todas as pessoas que estão nos seus pecados, que não pede que elas morram, que não pede que a maldição venha sobre elas, mas que pede que elas sejam salvas, que elas sejam transformadas pela graça de Deus. Isso tudo é uma grande lição para nós. Se Deus quiser, nós vamos abordar com detalhes nas nossas exposições. Mas aqui está a oração. Essa é a oração na qual nós devemos crescer. Essa é a oração correta, verdadeira oração. E que nós vamos, se Deus quiser, estudar. Mas é essa oração que nós devemos buscar crescer nela, irmãos. Crescer em oração. É uma oração com entendimento. É uma oração conhecendo a Deus. E por último, meu último ponto desta noite, porque é a última parte do capítulo. O que é que acontece? Deus responde à oração de Daniel. É isso que é maravilhoso, né? Porque a oração é maravilhosa, mas maravilhoso é o Deus que responde à oração, na verdade. Porque Deus envia o seu anjo, Deus socorre o seu profeta, Deus vem fazer aquilo que Daniel quer, pede, suplica o quê? Traz mais entendimento e diz assim, olha Daniel, eu vou cumprir a promessa lá de Jeremias. Só que eu vou te explicar melhor como essa promessa vai ser cumprida. E aí nós temos as famosas semanas de Daniel. Né? E aqui no versículo 24 nós temos 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E lá no versículo 25, na segunda metade diz, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 70 semanas de Daniel, na qual o Senhor vai explicar na profecia o que ele vai fazer para a salvação do seu povo. Isso tudo está apontando para quem? Para Jesus. E Daniel viveu antes de Jesus. Então Deus está dizendo assim, eu vim te socorrer para dizer assim, sim, eu não esqueci Jerusalém. Viram tempos angustiosos, tempos difíceis. A professor anterior já tinha dado essa informação, né, do antigo Epifânio. Nós vamos depois relacionar tudo isso aqui nos nossos estudos, se Deus quiser. Mas Deus está dizendo assim, Daniel, a promessa, a profecia vai se cumprir. E eu vou explicar melhor como é que ela vai se cumprir. Deus
envia socorro, envia entendimento, dá mais iluminação ao seu profeta. E assim, irmãos, e assim a vida cristã hoje. A vida cristã, ela é graça sobre graça. Ela não se esgota. Por isso, nós não podemos, irmão, nós não podemos nos conformar com o cristianismo, sabe, de tá bom, eu já sei. Não, irmão. Se alguém aqui está pensando assim, eu estou satisfeito com o que eu já tenho. Não, meu irmão, isso está errado. Lembra que Jesus Cristo disse, bem-aventurados, o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando você está com fome, você não fica olhando ali para o prato de comida e diz assim, né? Tá bom. Não, você não faz isso. Quando você está com sede, você não fica olhando para o copo de água lá geladinho ou fria mesmo, né? Depende de como você toma. E você não diz assim, tá bom. Não. Busque ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite a buscar mais e mais o entendimento das glórias do Evangelho de nosso amado Salvador Jesus Cristo. A você buscar mais e mais entendimento a respeito da glória da nova aliança. Porque se Daniel buscava com tanto ardor a antiga aliança, muito mais nós que estamos no tempo já da consumação, sabe? Jesus já disse lá na cruz, o que é que ele disse? Está consumado. Não foi o que ele disse? Daniel não viveu nesse tempo, mas nós vivemos, irmãos. Então, se Daniel tinha tanta riqueza a buscar, muito mais nós, porque nós já vivemos nos tempos do Espírito Santo, nos tempos de Pentecostes, nos tempos em que o Espírito Santo foi espalhado por toda a terra, no tempo que Jesus já veio. E, meus queridos irmãos, nós precisamos conhecer mais, para orar mais, para orar com mais entendimento e para testemunhar. E eu volto ao primeiro ponto. Se você quer amanhã ser uma pessoa atuante, pastor, eu quero ser um bom profissional, um excelente profissional, eu quero cuidar bem da minha família, eu quero ser uma bênção pela graça de Deus na vida das pessoas. Então, se aproxime mais e mais de Jesus. Compreenda mais e mais quem é Jesus e o que é o Evangelho, quais as promessas, para você poder aplicar ao seu trabalho, orar e atuar na Babilônia como uma pessoa de Jerusalém. Atuar em Belém do Pará como uma pessoa da Jerusalém do céu. Para que as pessoas possam olhar para você e pensar assim, este senhor, esta senhora, este jovem, esta jovem, tem alguma coisa neles que é diferente de todos. Eles têm outro tipo de jeito. Eles reagem diferente do que normalmente todo mundo reage. Eles são pessoas, vamos lembrar das bem-aventuranças? São pessoas mansas, são pessoas pacíficas, são pessoas que procuram andar em justiça, são pessoas humildes, são pessoas que você pode chegar junto, você pode conversar com elas. Elas não olham de cima para baixo, mas elas olham nos nossos olhos e nós percebemos nelas que há algo do céu, algo da glória. Porque há realmente algo da glória em nós, irmãos. Você lembra que Jesus nos chamou? Jesus disse, vocês são sal da terra, vocês são o quê? A luz do mundo. Que nós possamos entender mais e mais isso e viver mais e mais assim. E que esses estudos, essa oração sua, nos ajudem a viver mais e mais assim. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta noite, Senhor, do seu dia santo, meditar neste capítulo de forma geral, breve, tão precioso,
Nós queremos pedir pelo Espírito Santo. O Senhor nos conceda a sua graça, Senhor, para que o que já falamos aqui, para que o que ainda viemos a falar, estudar, entender da sua palavra, realmente, verdadeiramente da sua palavra, o Senhor aplique ao coração da nossa igreja, de cada irmão querido, irmã querida, de cada alma que chega até aqui, Senhor, nessas exposições, para que possam, Senhor, possamos entender mais e mais o Evangelho e aplicar nas nossas vidas, orar mais e amar a cidade, sendo sal, sendo luz, sendo testemunha do seu amor. Faz isso, Senhor Jesus, pela sua grande graça e misericórdia em Cristo. Nós oramos assim e nós agradecemos. Nos abençoe, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. E eu quero lhes fazer uma recomendação, meus irmãos. Nós temos aqui o convite desses estudos. Vou deixar bem aqui em cima, tá? Quem quiser, pegue aqui para convidar um amigo seu, porque esses estudos eles são também evangelísticos. Tá? Toda pregação é evangelística, né? Vou deixar bem aqui, quem quiser pegue. Tenho mais aqui, se quiserem mais, para você convidar amigos e assim por diante. Irmãos, vamos ler então o trechozinho da confissão que está aí especificado para nós lermos essa noite. No ponto 9, tá? Leia comigo, por gentileza.